Me responda com honestidade. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente segura em relação a dinheiro? Não feliz porque recebeu o salário, não aliviada porque deu para pagar as contas esse mês, mas profunda, completamente segura. Sem aquela voz no fundo da cabeça sussurrando: e se acabar? Quando foi? Você consegue lembrar? Se a resposta é nunca ou não consigo lembrar, você não está sozinha. Milhões de pessoas vivem com um medo constante, crônico, que nunca vai embora. O medo de ficar sem dinheiro. E esse medo não escolhe classe social. Ele visita a executiva, que ganha 6 dígitos, e a dona de casa, que vive de salário mínimo. Ele acorda você de madrugada. Ele te faz recusar oportunidades. Ele transforma cada imprevisto em catástrofe mental. E o pior? Todo mundo diz que é só ter fé, pensar positivo, confiar em Deus. Mas essas frases não tocam na raiz do problema. Elas funcionam por um dia, talvez 2. Mas então o medo volta. Porque o medo de ficar sem dinheiro não é apenas um pensamento negativo que você pode substituir por um positivo. É muito mais profundo que isso. Emma Curtis Hopkins sabia disso. Ela não era uma professora de pensamento positivo superficial. Ela foi a fundadora da ciência mental cristã, a professora dos professores do movimento Novo Pensamento. E ao longo de décadas trabalhando com centenas de pessoas, desde as mais pobres até as mais abastadas, ela descobriu algo fundamental sobre esse medo. Ela descobriu que o medo de ficar sem dinheiro não é sobre dinheiro. É sobre algo muito mais primordial, algo que está enterrado no fundo da psique humana desde tempos imemoriais. E enquanto você não entender isso, enquanto não for até essa raiz, o medo vai continuar controlando sua vida, não importa quanto dinheiro você tenha. Neste vídeo, vou te contar a história completa de uma mulher chamada Beatrice, uma das alunas mais dedicadas de Emma, que viveu décadas aprisionada por esse medo até descobrir como se libertar. E mais importante, vou te ensinar o método exato que Emma Curtis Hopkins usava para transformar esse padrão. Mas você precisa ficar até o final, porque o que vou revelar vai contra muito do que te ensinaram sobre medo, fé e prosperidade. Antes de te contar a história de Beatrice, preciso que você entenda algo crucial sobre esse medo. Algo que pouquíssimas pessoas admitem, mas que Emma Curtis Hopkins via claramente. O medo de ficar sem dinheiro é, na verdade, o medo de morrer. Deixe isso penetrar por um momento. Não é melodrama. É biologia, psicologia e instinto de sobrevivência funcionando nas profundezas do seu ser. Pensa comigo. Quando você tem medo de ficar sem dinheiro, do que exatamente você tem medo? Você tem medo de não poder comer, de não ter onde morar, de não poder cuidar de quem você ama, de perder sua dignidade, sua autonomia, sua capacidade de sobreviver. Em outras palavras, você tem medo de não sobreviver. E o medo da morte é o medo mais primitivo, mais poderoso, mais visceral que existe no ser humano. Emma explicava isso de forma que suas alunas entendessem. Quando você sente aquele aperto no peito pensando em dinheiro, quando você acorda de madrugada com ansiedade, quando você sente aquele nó no estômago olhando as contas, isso não é apenas preocupação. É o seu sistema de sobrevivência em alerta máximo. É a parte mais antiga do seu cérebro dizendo: perigo, ameaça à sobrevivência, precisamos agir. E aqui está o problema. Em tempos ancestrais, esse sistema funcionava perfeitamente. Se não havia comida, você precisava entrar em modo de alerta e buscar comida imediatamente. Era vida ou morte. Mas no mundo moderno, esse sistema ficou desregulado. Hoje, você pode ter comida na geladeira, teto sobre a cabeça, dinheiro suficiente para as próximas semanas. Mas seu cérebro continua em modo de alerta porque aprendeu que dinheiro é igual a sobrevivência e dinheiro pode acabar a qualquer momento. Então, o que acontece? Você vive em estado constante de alerta, estado constante de medo. E esse estado crônico de medo cria um ciclo vicioso devastador. Vou te explicar como esse ciclo funciona,
porque Emma Curtis Hopkins mapeou isso com precisão cirúrgica. Primeiro, você sente medo de faltar dinheiro. Esse medo cria tensão, ansiedade, estresse. Segundo, essa tensão te faz tomar decisões ruins. Você aceita trabalhos que não deveria aceitar. Você fica em situações tóxicas porque pelo menos tenho alguma renda. Você não investe em si mesma porque, e se eu precisar desse dinheiro depois? Você não arrisca nada novo porque qualquer mudança parece perigosa demais. Terceiro, essas decisões ruins te mantêm exatamente onde você está. Ou pior, te fazem regredir. Você fica presa num emprego ruim, numa situação estagnada, sem crescimento. Quarto, isso confirma seu medo. Você pensa, viu? Eu sabia que não podia confiar. Eu sabia que era perigoso. Ainda bem que não arrisquei mais. E o medo se fortalece. E o ciclo recomeça. Mais medo. Mais decisões ruins. Mais estagnação. Mais confirmação do medo. Emma via mulheres que ficavam presas nesse ciclo por décadas. Mulheres trabalhadoras, inteligentes, capazes, mas completamente paralisadas pelo medo de faltar dinheiro. E o mais trágico: muitas dessas mulheres tinham, objetivamente, dinheiro suficiente. Algumas até tinham economias consideráveis. Mas isso não fazia diferença, porque o medo não é racional. Não é sobre quanto você tem. É sobre quanto você sente que pode perder. Emma contava de uma aluna que tinha herdado uma quantia significativa de dinheiro, suficiente para viver confortavelmente por anos. Mas essa mulher vivia aterrorizada. Ela checava seu dinheiro múltiplas vezes por dia. Ela tinha pesadelos sobre perder tudo. Ela não conseguia desfrutar de nada porque vivia esperando pela catástrofe. E então Emma perguntava: quanto dinheiro seria suficiente para você se sentir segura? 10 vezes mais? 100 vezes mais? 1000 vezes mais? E a resposta sempre era alguma variação de: eu não sei. Acho que nunca seria suficiente, porque sempre pode acabar. E aí está a verdade devastadora que Emma queria que você entendesse. Se sua segurança depende de algo externo, um valor específico na conta, um emprego, uma pessoa, você nunca estará verdadeiramente segura. Porque tudo que é externo pode ser perdido. Então qual é a solução? Como você vive sem esse medo constante? Como você conquista verdadeira segurança interna? Essa é exatamente a jornada que Beatrice teve que fazer. E é essa jornada que vou te contar agora. A história completa de Beatrice. Beatrice nasceu em 1868 numa pequena cidade no interior de Connecticut. Ela era a filha do meio de uma família de 7 irmãos. Seu pai trabalhava numa fábrica têxtil, sua mãe cuidava da casa e das crianças. Quando Beatrice tinha 8 anos, aconteceu algo que marcaria sua vida para sempre. A fábrica onde seu pai trabalhava fechou de uma hora para outra. Não houve aviso, não houve explicação adequada. Simplesmente fechou. E centenas de famílias, incluindo a de Beatrice, ficaram sem renda da noite para o dia. Beatrice ainda se lembrava, décadas depois, da expressão no rosto do pai quando ele voltou para casa naquele dia. A expressão de um homem destroçado. E ela lembrava da mãe chorando na cozinha, tarde da noite, quando achava que as crianças estavam dormindo. Os meses que se seguiram foram os piores da infância de Beatrice. Havia dias sem comida suficiente. Eles venderam móveis, roupas, qualquer coisa que pudesse render alguns centavos. Beatrice usava sapatos com buracos até não poderem mais ser usados. Ela via seus irmãos menores com fome e não havia nada que ela pudesse fazer. Seu pai conseguiu, eventualmente, encontrar outro trabalho, mas pagava menos e a família nunca voltou ao mesmo patamar de antes. E algo na casa tinha mudado permanentemente. Havia uma sombra, uma tensão constante, o medo de que pudesse acontecer de novo a qualquer momento. E foi nessa atmosfera que Beatrice cresceu. Ela internalizou a lição mais profunda. Não se pode confiar. Tudo pode desabar a qualquer momento. Segurança é uma ilusão perigosa.
Quando adulta, Beatrice fez o que achou que deveria fazer para nunca passar pelo que sua família passou. Ela se casou com um homem de família abastada. Não por amor, embora ela gostasse dele, mas por segurança. Ela pensou: se eu me casar com alguém de família rica, nunca precisarei ter medo de faltar dinheiro novamente. Mas o medo não foi embora, de jeito nenhum. Seu marido, Thomas, vinha de uma família de comerciantes bem-sucedidos. Havia dinheiro, havia propriedades, havia investimentos. Objetivamente, Beatrice estava financeiramente segura, mas ela não conseguia sentir isso. Ela vivia em constante ansiedade. Ela tinha pesadelos sobre perder tudo. Ela escondia dinheiro em lugares secretos da casa, pequenas quantias que ela ia guardando caso algo acontecesse. Ela economizava obsessivamente, cortava gastos até em coisas básicas, recusava-se a aproveitar a vida porque precisávamos guardar para emergências. Thomas não entendia. Ele dizia: Beatrice, nós temos mais do que suficiente. Por que você vive tão atormentada? E ela não sabia explicar. Só sabia que o medo estava sempre lá, um peso constante no peito. O casamento começou a sofrer. Thomas se sentia rejeitado. Beatrice se sentia incompreendida. Eles tinham tudo que a maioria das pessoas desejava, mas não havia paz em sua casa. Foi então que uma amiga de Beatrice, Margaret, mencionou que estava indo às palestras de uma professora chamada Emma Curtis Hopkins. Margaret disse que Emma ensinava sobre mente, espiritualidade e prosperidade de uma forma que era diferente de tudo que ela já tinha ouvido. Beatrice foi cética. Ela tinha ido a igrejas, tinha orado, tinha tentado ter fé. Nada disso tinha tirado o medo. Por que essa Emma Curtis Hopkins seria diferente? Mas Margaret insistiu. E finalmente, mais por educação do que por esperança, Beatrice concordou em ir. A palestra era numa sala emprestada de uma igreja em Hartford. Havia talvez 50 mulheres presentes. Beatrice sentou no fundo, com os braços cruzados, preparada para ouvir mais do mesmo. Emma Curtis Hopkins entrou na sala. Ela tinha cerca de 50 anos na época, uma presença serena, mas poderosa. E a primeira coisa que ela disse foi algo que fez Beatrice se inclinar para a frente na cadeira. Muitas de vocês aqui vivem com medo. Medo de perder o que têm, medo de não ter o suficiente, medo do amanhã. E vocês foram ensinadas que esse medo é falta de fé. Que se vocês realmente confiassem em Deus, não teriam medo. E então vocês se sentem culpadas por terem medo, o que só piora tudo. Beatrice sentiu como se Emma estivesse olhando diretamente para dentro da sua alma. Emma continuou: Mas eu vou te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Seu medo não é falta de fé. Seu medo é um sinal de que você está buscando segurança no lugar errado. Você está tentando encontrar algo permanente, segurança, paz, estabilidade, em coisas impermanentes. E enquanto você fizer isso, o medo nunca vai embora. Nunca, não importa quanto dinheiro você tenha. Beatrice sentiu lágrimas começarem a se formar nos olhos. Como essa mulher sabia exatamente o que ela estava vivendo? Emma então disse algo que mudaria a vida de Beatrice. Verdadeira segurança, a única segurança que nunca pode ser tirada de você, não está no dinheiro, não está em pessoas, não está em circunstâncias, está em reconhecer quem você realmente é. Você é filha da substância divina. Você é a expressão da inteligência infinita. E essa inteligência nunca falha, nunca abandona, nunca deixa de prover o que é necessário para aqueles que reconhecem sua conexão com ela. Beatrice não entendeu completamente, mas algo dentro dela sentiu uma mudança. Como se uma porta que esteve trancada por décadas tivesse sido empurrada, apenas um pouco. Depois da palestra, Beatrice esperou na fila para falar com Emma. Quando finalmente chegou sua vez, as palavras saíram desesperadas. Senhora Hopkins, eu tenho medo todos os dias de ficar sem dinheiro. Todos os dias. Eu acordo com isso. Eu durmo com isso. Meu marido tem dinheiro. Nós estamos bem.
Mas eu não consigo parar de ter medo. O que há de errado comigo? Emma pegou as mãos de Beatrice e olhou nos olhos dela com profunda compaixão. Não há nada de errado com você, querida. Você está apenas procurando sua segurança no lugar errado. E não é sua culpa. Te ensinaram a fazer isso. Mas você pode aprender diferente. Como? Beatrice perguntou, com a voz quebrando. Primeiro, Emma disse, você precisa entender que esse medo vem de uma experiência real. Algo aconteceu que ensinou seu corpo, sua mente, que não se pode confiar. Você precisa reconhecer isso, não negar. Diga para si mesma, sim, algo terrível aconteceu. Sim, foi real. Mas aquilo foi antes. Isto é agora. E eu sou mais do que aquela experiência. Emma continuou. Segundo, você precisa parar de tentar não ter medo. O medo vai continuar aparecendo de vez em quando, mas em vez de lutar contra ele, você vai aprender a vê-lo pelo que ele realmente é. Um eco do passado tentando te proteger de um perigo que não existe mais. E terceiro, e isto é o mais importante, você vai começar a construir uma nova fundação de segurança. Não em dinheiro, não em pessoas, mas em reconhecer sua conexão direta com a fonte de toda provisão. Você vai aprender que você nunca esteve realmente sozinha ou desamparada. E nunca estará. Emma então deu a Beatrice um conjunto específico de práticas para fazer todos os dias. Não eram apenas afirmações positivas. Eram exercícios projetados para reprogramar, lenta, mas profundamente, onde Beatrice buscasse sua segurança. Beatrice voltou para casa naquela noite em silêncio. Thomas perguntou como foi a palestra. Ela apenas disse, diferente. Foi diferente. Nos dias seguintes, Beatrice começou a praticar o que Emma havia ensinado. E foi extremamente difícil. Sempre que o medo surgia, e ele surgia constantemente, ela tinha que parar, respirar e fazer algo que ia contra todo o seu instinto. Em vez de tentar se livrar do medo, ela o reconhecia. Eu vejo você, medo. Sei de onde você vem. Você veio para me proteger quando eu era criança e minha família estava sofrendo. Mas eu não sou mais aquela criança. E você não precisa me proteger dessa forma agora. No começo, ela se sentia ridícula fazendo isso, mas ela continuou. E então, Emma a ensinou algo ainda mais desafiador. Começar a tomar pequenas ações que contradissessem o medo. Não ações grandes e dramáticas. Pequenos passos. Beatrice tinha o hábito de esconder dinheiro pela casa. Emma sugeriu: escolha um desses esconderijos, apenas um, e use esse dinheiro para algo que traga alegria, não necessidade, mas alegria. Um presente para si mesma. Ou uma doação para alguém em necessidade. Algo que diga, eu confio que haverá mais. Beatrice lutou com isso por semanas, mas finalmente ela pegou um dos pequenos envelopes que ela tinha escondido. Continha $20 e usou para comprar um tecido bonito para fazer um vestido. Não porque ela precisava de um vestido, mas porque ela queria. E isso parecia quase pecaminoso para ela. Mas ela fez. E nada de ruim aconteceu. O mundo não desabou. Sua família não ficou na miséria. Foi um passo minúsculo, mas foi o começo. Ao longo dos meses seguintes, Beatrice continuou praticando. E lentamente, tão lentamente que às vezes ela nem percebia, as coisas começaram a mudar. O medo ainda aparecia. Mas era menos intenso. E quando aparecia, ela sabia o que fazer. Ela não lutava contra ele. Ela o reconhecia, o acolhia e o deixava passar. Ela começou a dormir melhor. O aperto constante no peito começou a aliviar. Ela começou a conseguir aproveitar momentos com Thomas sem aquela sombra constante de preocupação. E então, algo interessante aconteceu. Quanto mais Beatrice praticava reconhecer que sua verdadeira segurança não estava em dinheiro, mais ela conseguia ver oportunidades que nunca tinha visto antes. Ela tinha talento para bordado e costura. Sempre teve, mas nunca tinha considerado fazer algo com isso porque não era necessário e seria arriscar tempo e recursos.
Mas agora, com menos medo dominando sua mente, ela começou a fazer peças bonitas e vendê-las para amigas. O dinheiro que ela ganhou não era significativo comparado ao que a família tinha, mas para Beatrice significava algo profundo. Ela tinha criado algo. Ela tinha valor que não dependia de ninguém mais. 2 anos depois daquele primeiro encontro com Emma Curtis Hopkins, Beatrice procurou Emma novamente. Ela disse com lágrimas de gratidão: "Você não tirou meu medo completamente. Ele ainda aparece às vezes, especialmente quando há incerteza. Mas você me ensinou que eu não preciso deixar o medo me controlar. Você me mostrou que minha segurança nunca esteve no dinheiro, estava em quem eu sou. E agora eu sei, no fundo do meu ser, aconteça o que acontecer, eu vou ficar bem. Não porque tenho dinheiro, mas porque eu tenho algo que nunca pode ser tirado de mim, minha conexão com a fonte. Por que buscar segurança em dinheiro nunca funciona?" Agora que você conhece a jornada de Beatrice, deixe eu explicar em profundidade o princípio fundamental que Emma Curtis Hopkins ensinava sobre esse medo. Emma dizia: "Você não pode encontrar algo eterno em algo temporário. E enquanto você tentar, viverá em tormento." Pensa nisso. O que é dinheiro? Dinheiro é papel. Números numa tela. É útil, importante, necessário no mundo material. Mas é, por sua própria natureza, impermanente. Pode vir, pode ir, pode ser ganho, pode ser perdido. Se você coloca sua sensação de segurança, paz e estabilidade em algo que pode ser perdido, você viverá em medo constante de perdê-lo. E esse medo será proporcional a quanto você depende daquilo. É por isso que pessoas com muito dinheiro podem viver em tanto medo quanto pessoas com pouco. Porque o medo não é sobre quanto você tem. É sobre onde você coloca sua segurança. Emma via isso o tempo todo. Ela tinha alunas ricas que viviam aterrorizadas de perder o que tinham. E ela tinha alunas pobres que viviam em paz relativa porque tinham encontrado segurança em algo além de circunstâncias. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Emma não estava dizendo para não ter dinheiro. Ela não estava dizendo para não guardar, não planejar, não ser responsável. Ela estava dizendo: não faça do dinheiro a fundação da sua paz. Há uma diferença enorme entre eu preciso ter X valor na conta, senão eu não ficarei bem. E é sábio ter reservas financeiras. Eu trabalho para isso. Mas minha paz não depende disso. A primeira atitude cria prisão. A segunda cria liberdade. Emma explicava com uma analogia que suas alunas entendiam bem. Imagine que você está construindo uma casa. Você pode construir sobre areia ou sobre rocha. Se você constrói sobre areia, sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre circunstâncias, sua casa vai desabar quando a tempestade vier. E a tempestade sempre vem. Mas se você constrói sobre rocha, sobre o reconhecimento de que você é filha da fonte infinita, que você está conectada a algo que nunca falha, sua casa permanece firme, aconteça o que acontecer. E aqui está algo crucial que Emma ensinava. Quando você para de buscar sua segurança primária em dinheiro e a encontra internamente, algo mágico acontece com sua relação com o próprio dinheiro. Você se torna capaz de tomar decisões melhores. Por quê? Porque você não está mais decidindo a partir do pânico. Você pode avaliar oportunidades com clareza. Pode recusar coisas que não são boas para você. Pode arriscar de forma inteligente, porque o fracasso não é mais um terror existencial. E, paradoxalmente, quando você para de agarrar o dinheiro com tanto medo, o dinheiro começa a fluir mais facilmente. Não porque haja mágica envolvida, mas porque você muda completamente sua energia e suas ações em relação a ele. O exercício prático completo de Emma Curtis Hopkins. Agora vou te ensinar, passo a passo, o método que Emma Curtis Hopkins usava para ajudar pessoas a transformarem o medo de ficar sem dinheiro. Este é o mesmo método que ela ensinou a Beatrice. Passo 1. Reconheça a origem do seu medo. Pegue um caderno. Escreva: meu medo de ficar sem dinheiro começou quando... Volte no tempo.
Quando você sentiu esse medo pela primeira vez? O que aconteceu? Quem estava presente? O que você aprendeu naquele momento? Não julgue. Apenas observe e anote. Exemplo de Beatrice. Meu medo começou quando eu tinha 8 anos e meu pai perdeu o emprego. Vi minha família sofrer. Aprendi que segurança pode desaparecer de uma hora para outra. Passo 2. Converse com seu medo. Isso vai parecer estranho, mas é extremamente poderoso. Emma ensinava suas alunas a literalmente dialogarem com o medo. Quando o medo aparecer, em vez de tentar expulsá-lo, fale com ele. Eu vejo você, medo. Eu sei de onde você veio. Você veio para me proteger quando situação específica da sua vida, e você fez um bom trabalho me mantendo em alerta. Mas agora eu estou segura. Eu sou adulta. Eu tenho recursos. E você não precisa me proteger dessa forma tão intensa. Passo 3. Identifique onde você busca segurança agora. Complete esta frase honestamente. Eu me sinto segura quando tenho tal coisa. Exemplos: X valor na conta, um emprego estável, um casamento, uma casa própria, controle sobre tudo. Agora pergunte: todas essas coisas podem ser perdidas? Se a resposta é sim, você está buscando segurança eterna em coisas temporárias. E isso cria medo. Passo 4. A prática diária da nova fundação. Emma tinha uma prática específica que ela pedia que suas alunas fizessem todas as manhãs. Vou te ensinar agora. Reserve 10 minutos toda manhã para este exercício, minuto 1 ao 3. Respiração e centragem. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Minuto 4 ao 7. Reconhecimento da verdade. Diga em voz alta ou mentalmente: eu sou mais do que minhas circunstâncias. Eu sou mais do que minha conta bancária. Eu sou expressão da vida infinita. A mesma inteligência que criou o universo flui através de mim. Essa inteligência nunca falha. Ela nunca abandona. Ela sempre provê o que é necessário para aqueles que confiam nela. Minha segurança não está em dinheiro. Minha segurança está em quem eu sou. E quem eu sou nunca pode ser tirado de mim. Eu posso perder dinheiro. Eu posso perder posses. Mas eu não posso perder minha conexão com a fonte. E essa conexão é suficiente. Minuto 8 ao 10. Gratidão e confiança. Liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grata hoje. Podem ser pequenas. E então diga: eu confio. Hoje eu escolho confiar. Não confio em circunstâncias. Eu confio na fonte que nunca falha. Passo 5. Ações pequenas de coragem. Emma pedia que suas alunas tomassem uma pequena ação por semana que contradissesse o medo. Não precisa ser grande. Pode ser gastar uma pequena quantia em algo que traz alegria, não necessidade. Doar algo para alguém em necessidade. Investir em si mesma de alguma forma. Um curso, um livro, autocuidado. Recusar uma situação ruim mesmo sem ter alternativa garantida. Cada pequena ação treina seu cérebro. Eu posso confiar, não preciso agarrar tudo com medo. Passo 6. O Diário da Providência. Compre um caderno e chame de Diário da Providência. Todos os dias, antes de dormir, escreva uma coisa, por menor que seja, que mostrou que você foi cuidada hoje. Exemplos: encontrei uma vaga de estacionamento quando precisava. Um amigo me convidou para almoçar quando eu estava sem dinheiro. Consegui um desconto inesperado. Uma solução apareceu quando eu precisava. Com o tempo, esse diário se torna uma evidência concreta de que você não está sozinha, de que há uma inteligência maior operando em sua vida. Passo 7. Compromisso de 40 dias. Emma sempre pedia 40 dias de prática consistente. Por quê? Porque leva tempo para reprogramar padrões profundos. Nos primeiros dias você vai duvidar. Vai parecer que não está funcionando. O medo vai continuar aparecendo. Mas em algum lugar entre os dias 15 e 25 que está fazendo as programações, você vai começar a notar mudanças sutis. Menos intensidade no medo. Mais momentos de paz. Decisões um pouco melhores.
E se você continuar pelos 40 dias completos, algo fundamental muda. Você não deixa de sentir medo completamente. Mas você reconhece que você é maior do que o medo, e ele perde o poder de controlar sua vida. Beatrice nunca ficou completamente livre do medo. Emma sempre foi honesta sobre isso. O medo pode aparecer de vez em quando, especialmente em momentos de incerteza real. Mas Beatrice aprendeu algo que mudou tudo. Ela não precisava deixar o medo controlar sua vida. O medo de ficar sem dinheiro não é sobre dinheiro. É sobre onde você coloca sua segurança, sua paz, sua confiança no universo. Enquanto você buscar segurança apenas no externo, em valores, em pessoas, em circunstâncias, você viverá em medo. Porque tudo que é externo pode ser perdido. Mas quando você encontra segurança em quem você realmente é, em sua conexão com a fonte infinita, com a inteligência que nunca falha, algo muda profundamente. Você pode ter desafios, pode ter momentos difíceis, mas no fundo, você sabe, você vai ficar bem. Não porque você tem dinheiro, mas porque você tem algo que nunca pode ser tirado. Se este vídeo tocou você, se você reconheceu seu próprio medo na história de Beatrice, deixe um gostei. Compartilhe com alguém que você sabe que vive com esse medo. E nos comentários, me conta, quando começou seu medo de ficar sem dinheiro? E qual passo você vai começar a praticar hoje? Inscreva-se no canal para mais segredos profundos de Emma Curtis Hopkins. E lembre-se, você é mais do que suas circunstâncias. Você é mais do que sua conta bancária. Você é filha da abundância infinita. E essa verdade nunca muda, aconteça o que acontecer.